tempo, o Eterno nos obrigou a festejar a festa de Sukkot com uma alegria contida. Logo a festa de Sukkot, né, que é a festa da grande alegria. E aí foi uma situação específica da casa, onde a gente teve uma pessoa da casa que desceu à sepultura, uma família, né, que estava enlutada, e a gente foi obrigado a fazer isso. Hoje nós não temos essa obrigação vinda expressa do Eterno com uma palavra, mas por conta de toda a situação que nós estamos vivendo. Mas diante de toda a situação que nós estamos vivendo, eu preciso declarar que é um momento também de alegria, porque nós estamos vivos, porque o Eterno tem renovado os nossos dias, nossas semanas, nossos meses, e tem acrescentado dias. Isso é motivo de alegria para nós. É motivo de alegria porque o livro que nós iniciaremos hoje, Vaikra, Levítico, é um livro que emana a misericórdia do Eterno. E nós, de fato, olhamos para fora e vemos um deserto, com pessoas, a pastora há muito, já recorrendo à palavra, ensina, falando que haverá um momento de fome, de sede, não de pão e nem de água, mas da palavra do Eterno, e esse momento é verdadeiro, ele já é, ele não vai ser, ele já é. E nós, pela misericórdia do Eterno, sem motivo específico para explicar, temos um oásis, que é essa casa. No meio do deserto, nós temos um oásis, que é essa casa. É uma fonte de águas, e é daquelas águas que Yeshua falou, que é uma água que quem beber nunca mais terá sede. É motivo de alegria também, é uma alegria contida, mas é um motivo de alegria. Se nós estamos aqui por causa de um povo que sofreu escravidão, mas foi liberto por conta de um Elohim redentor, que ele assume a responsabilidade de redentor de Israel. Por causa de mortes no deserto, por causa de resistências, por causa do Rei Messias e Yeshua, nós estamos aqui. É motivo de alegria. E nós estamos num sábado, que é o sábado antes do Shabbat Hagadol, que é o Shabbat antes da festa de Pessa, só que vai ser o Shabbat Hagadol, logo depois já é Pessa. O Shabbat Hagadol, ele anuncia Pessa para aqueles que precisam ainda limpar a sua casa, adquirir os seus mantimentos, como nós vimos aqui agora pela manhã. E nós não vamos ter esse tempo. Na quinta-feira, dia 13 de Nissan, dia 26 de março, às 12 horas, a casa tem que estar limpa. Tem um jejum também dos primogênitos, e a gente precisa atentar para essas questões. E por que eu estou falando isso? A festa de Pessa é uma festa que é para a família. Não é para a nossa família, dentro de casa necessariamente. É para a família do Eterno. Eu tive a oportunidade de ensinar nas festas de outono, a festa das trombetas, né? Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot, ela traz uma mensagem que é para toda a humanidade. Pessa, Shavuot e Sukkot traz uma mensagem que é para a família, ou seja, quem está sedento por participar de Pessa é porque se sente parte da família de Adonai. Aquele que está correndo para se inscrever, para ter o nome arrolado nessa lista, quer fazer parte da família de Adonai. Já ouviu sobre Shabat? Está aqui ou está pela internet ouvindo ensinamento em Shabat, sabe que mandamentos são para ser cumpridos, e isso já torna a coisa com uma característica diferente. Vamos ver ali em Deuteronômio 16, só para a gente ter ali uma prova dentro da palavra. 16, Deuteronômio 16, versículo 16. 3 vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Eterno teu Elohim, no lugar que escolher, na festa de pães ázimos e na festa das semanas,
e na festa de tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Eterno, cada um conforme o dom da sua mão, conforme a bênção do Eterno teu Elohim que te tiver dado. Então, em Pessa, nós iremos entrar em Pessa, nós iremos festejar Pessa, que é um momento da tarde do dia 14 de Nissan. Esteja com a sua oferta preparada para entrar em todos os aspectos nesse calendário bíblico, nesse calendário religioso dos ciclos das festas, que é o ciclo específico de quem é família do Eterno. E o livro de Vaikra, o livro de Levítico, que tem um nome, a primeira porção também, ele dá todos os caracteres para essa família, que fala sobre a forma de agir, os seus costumes, a maneira de comportamento. Ocorre que o livro de Vaikra, tratado como o mais difícil, não no meu comentário, no comentário rabínico, ele é o mais difícil no comentário rabínico, mas de extremo valor, traz em si o modo de conduta daqueles que são da família de Adonai. Então tem tudo a ver com a festividade de Pessa, Shavuot e Sukkot. É, portanto, um motivo de extrema alegria poder estudar e ter esse livro conosco. Então, também por conta de Vaikra, também por conta de Levítico, nós precisamos encontrar um local de alegria dentro de nós. Dentro dos comentários rabínicos sobre a primeira porção, Vaikra, e ele chamou, o tom da primeira porção é o amor incondicional de Adonai pelos seus filhos. O amor incondicional de Adonai pelos seus filhos. Os sacrifícios, o Corban, são atos de aproximação com o Eterno. E eles têm uma relação com o templo, que nós acabamos de estudar nas últimas porções. E nós já temos estudos e falas quando nós temos a certeza de que os 2 templos que foram destruídos e o terceiro templo que haverá de vir, ele está em linha desde o primeiro, o segundo e o terceiro templo, com o templo que tem dentro de cada um que é família com Adonai. Dentro do templo de cada um que é família de Adonai. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os sacrifícios, que são o amor incondicional de Adonai pelos seus filhos, eles precisam continuar, mesmo na ausência do templo, na nossa espera do terceiro templo. Porque nós temos um templo dentro de cada um para viver isso. Como que a relação do sacrifício e o templo acontecia? O trabalho cuidadoso dos sacerdotes em seguir a prescrição de Levítico, de Vaikra, aproxima Adonai do seu povo, e o louvor entoado pelos levitas, os cânticos de Adonai, que nós também temos ouvido nas semanas que passaram, que a palavra que nós temos que cantar são os cânticos de Adonai, a gente tem que cantar a palavra de Adonai, porque os tons, as músicas, a palavra, ela chega até a nossa alma, por meio desses cânticos. Não um louvor voltado para o desejo próprio, para o desequilíbrio de desejo, de pensamento, para uma emoção carnal, mas é um louvor que vem enaltecer a palavra do Eterno. E esse louvor que os levitas entoavam nos serviços do tabernáculo, do templo, aproxima a alma do povo do Eterno. Então, o Corban, que também significa a aproximação, é a aproximação do Eterno para com o povo e do povo para com o Eterno, tendo envolvido o templo, o sacrifício, os louvores, num único movimento bem harmonioso e funcional. Mas a questão de nós não conseguirmos viver tudo isso agora, nesse exato momento, é porque nos foi roubada essa situação. Toda essa lógica, toda essa verdade concreta que é a palavra do Eterno nos foi roubada, porque há uma rejeição em relação à Torá. Há uma rejeição em relação aos mandamentos e aos sacrifícios. E por que nós falamos que nós temos um oásis,
uma água que brota de uma água que se a gente beber, nunca mais teremos sede, porque é a água do Eterno, é a palavra e o mandamento do próprio Eterno, como promessa do nosso Adão Yeshua HaMashiach. Porque esse movimento do Eterno em relação ao seu povo, relacionado ao sacrifício para o pecado, a oferta do pecado, essa foi a oferta que Yeshua HaMashiach realizou com a sua morte. Repetindo, a morte de Yeshua HaMashiach tem relação com a oferta pelo pecado. Então, hoje nós estamos nesse período e nesse momento, a exemplo do templo, primeiro e segundo templo, quando os sacerdotes oficiavam a presença do Eterno, pairava sobre o templo, sobre o tabernáculo. E essa é a situação que nós temos hoje, por meio de Yeshua HaMashiach. Só que a ação da família de Adonai, ou seja, cada um de nós, nos aliando ao nosso povo Israel, temos que fazer o caminho de elevação até o Eterno. Então, é uma via onde o Eterno paira sobre nós e nós nos elevamos em santidade até o Eterno. E isso se faz com sacrifício. E por isso eu falo que nos foi roubado, porque nos falaram, nos ensinaram que os sacrifícios acabaram. Mas se o Mashiach, ele fez um sacrifício relacionado ao sacrifício pelo pecado, quais são os outros sacrifícios que permanecem ativos, que nós e o nosso povo Israel temos que fazer para essa elevação? É o sacrifício que vai nos ensinar a retirar a vitalidade animal do nosso corpo para que sejamos elevados até o Eterno. E aí começa a nossa caminhada por Vaikra. E aí é o motivo de tanta alegria, e por isso Vaikra é a porção que fala sobre o amor incondicional, porque ele dá todo o caminho, numa única porção, todo o caminho de que nós precisamos para iniciar essa trajetória. E as crianças em Israel, quando começam a aprender as primeiras letras, eles começam o estudo por Vaikra. Mas deveriam começar por Bereshit, por Gênesis, começam por Vaikra. Por quê? Na primeira caída, na primeira forma da gente se desconcentrar, é a Vaikra que vai nos elevar a ter um relacionamento, uma aliança com Adonai. E a criança aprende isso desde pequeno. Desde pequeno. Então a mesa está posta. Nós estamos vendo, falando sobre mesa, utensílios, peça, a mesa está posta. Nós não podemos nos portar à mesa com os cotovelos sobre a mesa, isso falando sobre etiqueta, palitando os dentes, comendo de boca aberta, ou sem identificar quais são esses itens que temos aqui sobre a mesa. Nós somos parte da família. Se nós somos parte da família, nós sabemos o costume da família. Se nós não sabemos o costume da família, se temos que ter pessoas ligando, compra matizar, é porque a gente ainda não é parte da família. Se dependemos de um telefonema para saber que precisamos ter matizar, nós ainda não somos parte da família. Queremos ser, é um sentimento legítimo e positivo, mas ainda não fazemos parte. E isso é complicado, porque se nós descemos a sepultura sem fazer parte da família, a coisa complica, a coisa fica complicada. E isso tudo nos foi roubado. Por quê? Sem mandamentos, sem festas, sem os encontros das solenidades, nós somos como visitantes que chegam à mesa posta e se portam de maneira indevida, sem reconhecer os elementos. É como nas bodas, a pessoa que aparece sem a vestimenta de bodas. Porque se eu fui encontrado sem a vestimenta de bodas, e eu começo a andar na caminhada, na minha caminhada eu preciso retirar a minha vestimenta e colocar a vestimenta de bodas. Porque se na hora das bodas eu não estiver com a vestimenta, eu vou ser laçado, amarrado e jogado nas trevas para as bestas.
essa não é uma palavra dura do Primeiro Testamento. Essa é a palavra de Yeshua HaMashiach, o nosso rei Messias, que está às portas de retornar. E a boda é com ele. Então, olha a situação que nós estamos. Como vamos participar desse casamento sem conhecer essa situação? Vamos ali no Salmo 50, o Salmo da porção. De 1 a 7. Salmo 50, Salmo da porção Vaikra, e ele chamou de 1 a 7. O Elohim poderoso, o Eterno, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso, desde Sião, a perfeição da formosura resplandeceu Elohim. Virá o nosso Elohim e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Ele não está falando que vai julgar outro povo, vai julgar o seu povo, a sua família. Ajuntai-me aos meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Ou seja, se eu não conheço de sacrifícios, eu não tenho aliança com o Eterno. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Elohim mesmo é o juiz. Ele não está dando essa autoridade para outro aqui agora. A gente sabe que Yeshua HaMashiach será o grande juiz em relação às coisas que vão vir, mas é porque é um representante do próprio Eterno. Yeshua não vai fazer nada diferente daquilo que Adonai faria. É a mesma ação. Versículo 7, ouve, dá ouvido, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti. Sou Elohim, sou o teu Elohim. Aqui ele está chamando, olha, eu quero ter uma conversa com a minha família. É agora. É uma convocação do Eterno. E lá em Vaikra, lá em Levítico, no versículo 1 a 3, ele começa falando sobre os sacrifícios voluntários. Versículos no capítulo 1 a 3, os sacrifícios voluntários. São as oferendas daqueles que reconheceram seu erro e estão com o coração cheio de agradecimento e capacidade, porque eles foram arrependidos, estão arrependidos, se arrependeram das suas más obras e podem ofertar e reatar relacionamento, aliança com o Eterno. Eles são divididos, esse serviço, de sacrifício voluntário, são divididos em oferenda queimada, olá, que é Levítico capítulo 1, oblação, oferenda refeição, que é a minhá, guarda o mesmo nome do serviço da tarde, Levítico no capítulo 2, e oferenda de paz, os shelamins, que é Levítico no capítulo 3. É um relacionamento de paz para aqueles que alcançaram o arrependimento. Começa já com essa dádiva, Vaikra, por isso motivo de alegria. Nos capítulos 4 a 6, até o versículo 7, o final da porção, nós temos as ofertas devidas aos pecados. Vamos lá em Levítico, no capítulo 3. Eu vou dar uma acentuada nessa questão dos pecados, porque se nos foi roubado, nós temos que ter atenção. Porque como nós falamos, Yeshua HaMashiach fez um sacrifício pelo pecado. E nós temos que agora, junto com ele, confirmar esse sacrifício com ações de sacrifício. A nossa porção nessa ação aqui. Lá em Levítico, no capítulo 4, versículo 3, fala sobre o pecado do sacerdote. Nós temos o pecado do sacerdote, o pecado da congregação, o pecado do rei, o pecado das pessoas comuns. Olha como é que escalona as coisas. Sacerdote, que estão mais próximos, o rei, que tem responsabilidade sobre todo o povo, as pessoas comuns. É tão diferente no nosso tempo, que a gente vê que existem tantas coisas positivas para os comandantes, os presidentes e os juízes, e o povo fica esquecido. Aqui a responsabilidade é invertida. Lembrando que o pecado da congregação é o pecado da parte judiciária da congregação. O Sanhedrin, quando fazia algum tipo de juízo errado, isso se tornava notório, era uma situação que precisava de um serviço sacrificial. É diferente no nosso tempo, nós não andamos como anda a porção Vaikra. Nós temos depois
os sacrifícios em relação aos pecados de culpa variável, que tem em relação ao relacionamento entre as pessoas e com impurezas e purificação, e depois os pecados sobre a desonestidade. Nós veremos daqui a pouco. Lá em Levítico, no capítulo 4, versículo 3, diz: se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Eterno pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito por expiação do pecado. Ou seja, pecou, tem que oferecer sacrifício. Não tem conversa, não tem situação, não tem arguição, ele não vai arguir que não sabia, que não tinha conhecimento. Não pode. Sacerdote pecou, é sacrifício imediato. Na congregação, aí Levítico 4, versículo 13. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Eterno aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e quando o pecado que cometeram for conhecido, ou seja, precisa de uma revelação, de uma denúncia, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação. Aí inicia, nas nossas traduções, existe recorrentemente a palavra inadvertidamente e ignorância. Isso não pode ser utilizado como uma desculpa. Eu não sabia. Não pode ser colocado como desculpa. Por quê? Se eu utilizar como desculpa, eu falar, eu não sabia, então eu estou livre do sacrifício. Não pode ser assim. Tá? Tanto que a situação que a comunidade realizou fez com que o pecado fosse praticado por toda a congregação, e aí isso se tornou notório, conhecido, foi denunciado e agora precisa consertar essa situação. Então, inadvertidamente é o impensado, e o ignorância é sem o conhecimento. Nenhuma dessas situações pode ser utilizada por eu não entendi, eu não sabia, então estava tudo certo. Não, não está tudo certo. Precisa participar do sacrifício. Precisa se acertar com o Eterno. Ali em Levítico, também capítulo 4, versículo 22, nós temos: quando um príncipe, um rei, pecar, uma autoridade pecar, e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos do Eterno, seu Elohim, naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, ou seja, vai ter que ter uma notificação, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito. Aí a mesma situação, pequei, foi notificado, terá que trazer uma oferta, terá que trazer um sacrifício. Ali é o rei participando dessa situação. Depende de notificação. Então, como a gente viu no sacerdote, não depende de nada, pecou contra a palavra sacrifício, a congregação depende de uma revelação, de uma denúncia, e aí a congregação tem que ter o reconhecimento disso para sacrificar. O rei, ele precisa ser notificado, e aí ele precisa de reconhecimento, ele precisa reconhecer a sua falta e sacrificar. As pessoas comuns, versículo 27, e se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Eterno, aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra, uma fêmea, sem defeito, pelo seu pecado que cometeu. Ali é a notificação e precisa reconhecer. Tá? E agora entramos lá no capítulo 5, nos pecados de culpa variável. Aqui são ações que envolvem a relação com outras pessoas e contaminação, purificação. São pecados de ordem pública. Então não tem como esconder esses pecados. Eles são visíveis, a pessoa comete o pecado de maneira pública. Então, cabe à pessoa simplesmente reconhecer. Vamos lá, no capítulo
5 de Levítico, versículo 1. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se o não denunciar, ou seja, depende dele, né? Então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qualquer que for a sua imundícia, com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com os seus lábios, para fazer mal ou para fazer bem, em tudo o que o homem pronuncia temerariamente, com o juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que culpado, sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Ou seja, são ações públicas, notórias, visíveis. Ele precisa confessar, ele precisa reconhecer a sua falta. E nós entramos ali na última etapa, que é ali Levítico capítulo 6, no versículo 1, nós temos essa denúncia que diz respeito à desonestidade. Aqui a situação é um pouco mais complexa, porque esse item de desonestidade está fora do âmbito público, está fora do conhecimento do povo. Falou mais o Eterno a Moisés, em Levítico capítulo 6, versículo 1. Versículo 2 agora. Quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Eterno e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou o que deixou na sua mão, ou o que roubou, o que reteve violentamente ao seu próximo, ou que achou o perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas as que o homem costuma pecar, será, pois, que como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, devolverá o roubado, a sua falta, ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que lhe achou. Essa situação aqui, em relação aquilo que foi roubado, aquilo que foi escondido e o falso testemunho, era de um trato entre mim e o Leomar. Eu tratei com ele e o Eterno era testemunha. Ele requer aquilo que eu tratei com ele e eu nego perante o Eterno. Ou seja, não tem testemunha em relação a essa questão. O Eterno é a testemunha. Nessa questão da desonestidade, do furto, que ninguém vê, de toda essa situação, o que precisa? Depende da consciência daquele que pecou. Depende da consciência daquele que pecou e o reconhecimento. São pecados sem testemunho, que envolve mentira e juramento falso. O sacrifício depende da consciência. Em outras versões, versículo 4 diz assim: o que deve ocorrer é que quando ele sente que é culpada, que a pessoa é culpada de tais pecados, ela deve restituir o principal e acrescentar o quinto, e aí oferecer o sacrifício. Então depende de um sentimento. Toda essa estrutura de pecados e faltas e a ausência da presença do Eterno precisa do ensino, da ação do sacerdote em relação ao ensino, assim como foi a orientação de Jetro, que os sacerdotes precisam ensinar os estatutos ao povo, e aquilo que foi aceito, precisa do ensino para que haja essa consciência. Porque assim como está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, a finalidade, o objetivo do mandamento é um coração puro, um coração puro, um espírito voltado para o Eterno. Vamos lá, agora me fugiu a palavra. 1 Timóteo. Primeiro Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ora,
O objetivo do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, precisa ter o acréscimo do mandamento no ensino para que essa pessoa possa se tocar dessa situação e reconhecer a sua falta, reconhecer essa questão. Porque, como nós falamos já, a oferta pelo pecado feita por Yeshua HaMashiach, que é uma oferta de sacerdote, aproxima a Adonai do seu povo. O reconhecimento é a ação que nos eleva até a presença de Adonai. Então, com exceção do pecado do sacerdote, todos os demais dependem do reconhecimento, que é a falta. Se estou vivo é por causa da misericórdia e da graça. Se não fui tragado pela falta do meu pecado, porque Yeshua morreu por mim, eu preciso ter um ato de reconhecimento, de elevação perante o Eterno. Isso se faz com o sacrifício. E quem é que faz o sacrifício? Quem faz o sacrifício é aquele que reconhece a sua culpa. Quem não reconhece a sua culpa não faz sacrifício. Está provado aqui em Levítico. Ele é obrigado a fazer, mas a oferta pelo pecado, ela foi feita por Yeshua HaMashiach. Agora, a oferta de reconhecimento, a oferta queimada, ela é voluntária. Como nós vimos lá, ela é voluntária. Esse reconhecimento, ou seja, é voluntário por reconhecer que o Rei Messias morreu por conta dos meus pecados e ele fez esse sacrifício. E eu preciso, de maneira voluntária, me apresentar diante do Eterno e me elevar por meio do sacrifício, a minha parte desse sacrifício. A minha parte desse sacrifício. Oi? Senão fica muito fácil. A pastora falou, senão fica muito fácil porque não exige nada do homem. Quando eu falo que todo o trabalho está feito, que é o que foi nos ensinado num determinado momento, e agora no oásis nós aprendemos que temos um trabalho a completar. Quando ouvimos que todo o trabalho já foi feito, se o trabalho todo já foi feito, eu não vou precisar trabalhar, eu só preciso receber, eu só preciso esperar. Só que se eu espero sem mandamentos e sem cumprimento da palavra, a expectativa, segundo Hebreus capítulo 10, que nós vamos lá, é uma expectativa horrenda de juízo. Aqui. Léo, o Yeshua, quando ele curou aquele leproso, ele exatamente cumpre o que você está nos ensinando em Levítico. Ele cumpre ali em Lucas capítulo 5, ele diz assim, olha, no verso 12, estando Yeshua numa daquelas cidades, veio à sua presença um homem leproso. Vendo a Yeshua, prostrou-se com o rosto em terra, rogou-lhe, dizendo, Adão, se quiseres, podes limpar-me. Ele, estendendo a mão, tocou-lhe e disse, quero ser limpo. E imediatamente a lepra desapareceu dele. Ordenou-lhe Yeshua que ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Ele é um cumpridor da Torá, de Levítico, ao qual você está nos ensinando. Como é que eu falo que eu sou discípulo de Yeshua e não recebo e não confesso a minha culpa? Se eu odeio a Torá... E não faço a purificação, não me apresento para o sacrifício. Se eu odeio... Só a confissão? Se eu odeio a Torá, se eu odeio os mandamentos, eu perco esse detalhe. Se eu não vejo na Torá graça, se eu não vejo na Torá misericórdia, eu perco esse detalhe do Rei Messias. Ele fez a purificação do pecado, ele fez a expiação do pecado. Agora vai, oferece o sacrifício voluntário, vai perante. Ele podia não ir. Ele falou, vai, agora se oferece diante do sacerdote de turno para que seja purificado, para que seja elevado perante o Eterno. Esse é o Messias. Mas se eu odeio a Torá, se eu aprendi que a Torá é passado, se os mandamentos não são mais para serem cumpridos, se eu
trato com ódio e desprezo a Torá, eu estou alijado de todo esse acerto. Eu estou fora, eu estou no deserto, eu não estou no oásis, eu estou no deserto. E vou ficar cantando músicas emotivas, eu vou ficar fazendo um calendário de encontros de casais e jovens e toda essa baboseira que nós vemos. A gente fica ouvindo pessoas sendo guiadas por pessoas cegas e surdas, que não sabem ensinar a Torá, porque simplesmente negam, odeiam a Torá. Isso é ódio. É uma religião pautada, baseada no ódio, na negação da Torá. A verdade é essa. A verdade é essa. Continuando ali agora, quem faz o sacrifício é aquele que reconhece. Vamos ali voltar no Salmo 50, o Salmo da porção, para a gente terminar de ler o Salmo da porção. Salmo 50. Lá no versículo 8, nós tínhamos lido até o versículo 7. Ali lembra, ele convocou os da sua família. Versículo 8. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos, que estão continuamente perante mim. Eu mandei, você está fazendo. Tá bom. Na tua casa não tirarei o bezerro nem bodes dos teus currais, porque você já está cumprindo aquilo que é para cumprir. Porque meu é todo animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria. Ou seja, o mandamento e o sacrifício que você faz não é para mim. É em obediência a mim, mas é para você. Mas é para você. Não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros ou beberei sangue de bodes? Oferece a Elohim o sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Aí o que ele quer? Ele quer o interior. Ele quer a motivação que te envolve na participação do sacrifício. Porque se você faz o sacrifício mecanicamente, só porque o seu vizinho está fazendo, você não consegue fazer parte do sacrifício. Mas se você tem a ideia de que o sangue que é espargido nas laterais do altar era a vitalidade animal que estava sendo ali julgada, que é a nossa vitalidade animal, nós sabemos, hoje ainda, sem templo físico, mas com templo espiritual, que o sangue que fazia parte dessa vitalidade animal, que representa a nossa vitalidade animal, precisa ser apresentado com sal, para que o sal sugue do animal todo o sangue, que representa toda essa vitalidade animal, essa natureza carnal. O sal vai sugar isso do corpo para que ele possa ser oferecido. Tira o sangue, joga sal, suga toda essa situação, o corpo está apto, purificado do quê? Da natureza carnal para ser elevado. Essa dinâmica está ativa até hoje. Ela não foi retirada, nos foi roubado, mas pelo oásis e misericórdia da palavra, isso está claro diante dos nossos olhos, está plenamente em atividade. Versículo 15: invoca-me no dia da angústia, porque o seu interior já está revelado diante de mim. Eu te livrarei e tu me glorificarás com o louvor da palavra, não o louvor de emoção, não o louvor que não vai me elevar diante do Eterno por causa de uma emoção, de um choro. De choro você ouve Carolina do Chico Buarque, você chora. Você não precisa de choro, não precisa de fogo. Ah, estou ouvindo fogo. Não, você precisa do seu interior aberto perante o Eterno. É isso que precisa. Versículo 16. Mas ao ímpio diz Elohim. Ao ímpio, quem é o ímpio? O ímpio é o injusto. Aquele que está cheio do sangue da natureza carnal. Aquele que não aspergiu corretamente o sangue nas laterais do altar. Esse é o ímpio. Ou seja, aquele que fala que é do Messias, mas age
não conforme o Messias ordena, e desconhece a queará, o pão ázimo, desconhece a mesa que está sendo posta, ele se comporta como um ímpio, ele senta à mesa com o cotovelo, ele palita o dente na frente dos outros, ele não tem modos, porque ele rejeita a Torá, ele odeia mandamento, é isso. A fé dele, a crença dele não é fé, é uma crença baseada no ódio, e diz, não haverá terceiro tempo, porque o terceiro tempo é o nosso tempo. Aí nós rompemos com o povo de Israel, nós dissemos, somos nós agora o Israel, nós substituímos a situação. Isso é ódio à Torá, não podemos nos enganar, odeiam a Torá. Mas ao ímpio diz Elohim, que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti, odeia o mandamento, está aqui, está claro aqui, odeia a correção, odeia o mandamento. Você viu que a gente falou, precisa do reconhecimento. A pessoa que peca, a pessoa comum peca, ela precisa ser notificada. Ela foi notificada, ela tem que reconhecer, pequei. Diante do quê? Do mandamento. Aqui é o mandamento, ó. Você pecou aqui, você tem que reconhecer. Agora a gente fala, pecou diante do mandamento, aí fala, mas o mandamento já acabou. Odeia os mandamentos, odeia a correção. Está aqui. Quando vês o ladrão, consentes com eles. E tens a tua parte com os adúlteros. Está igualando toda a situação. Aqui é feitiçaria, idolatria, prostituição, adultério, está tudo envolvido aqui. E bate no peito falando sobre as alianças de Adonai. Bate no peito clamando e falando, eu sou filho do pacto de Adonai, mas não conhece o mandamento, não reconhece a mesa, está de cotovelo na mesa. Soltas a sua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Assentaste a falar contra o teu irmão. Isso a gente nunca viu. Nunca viu uma pessoa que se diz do Eterno, que fala que é de Adonai, que eventualmente usa kippá, talite, cobertura de cabeça, falando mal do outro irmão. A gente nunca viu isso acontecer. Essa sátira é igual a sátira de Isaías no capítulo 43, quando fala sobre a idolatria. É a mesma sátira que faz essa sátira que eu fiz agora, porque o comportamento não é comportamento daquele que é do Eterno. Assenta-te a falar contra o seu irmão, fala mal contra o filho da tua mãe. Essas coisas tem feito, e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te repreenderei. Aonde? Nos mandamentos. E eu porei por ordem diante dos teus olhos. Ouvi, pois, isso, vós que vos esqueceis de Elohim, para que eu vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor, ou seja, que ele chega até o sacrifício de louvor, é o último sacrifício, aquele do interior. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Elohim. Por que cai como uma luva o salmo e essa compreensão dos sacrifícios agora? Porque peça, sem você se acertar com o irmão, sem acertar os pecados, você não tem direito de ser contado como um da família. Nós vimos aqui publicamente um arrolamento com o nome das pessoas. Não tem direito a sentar à mesa se tem inimizade com o irmão, se o seu pensamento está cativo no ódio, no desejo da sua carne, na mentira, na substituição, na negação da Torá, no apoio daquilo que é errado. Não tem direito de participar à mesa da festa bíblica de inauguração, que é a festa de Pessa, que puxa automaticamente Shavuot e depois Sukkot lá no final. É a festa familiar. Não tem direito de participar. Não sou eu que falo, é Paulo que diz. E a celebração de Pessa, ela se encerra com louvor de gratidão, que é o Halel. Halel, louvor de gratidão. Salmos ali 113 a 118. Então a gente não pode... Agora só lembrou.
Nós estamos aqui agora com essa situação. Há tempo de tirar o fermento da casa. Tira o fermento da casa. Vamos participar. A assolação aí fora já está posta. O Eterno falou, vocês vão me reconhecer o que eu fiz por vocês, vão clamar por mim, e você vai me glorificar. Tenha fé. A Haftará do Shabat Hagadol é Malaquias capítulo 3, e Shabat Hagadol, justamente porque lá anuncia o grande dia de juízo, grande dia de juízo. Por isso essa situação, nós não podemos perder essas situações. Os itens do sacrifício, eles correspondem à ação que devemos realizar no templo interior de cada um. E isso é feito com obediência. Os sacrifícios são para formar o homem. O prazer do Eterno, o cheiro suave, é a obediência, a intenção que você se coloca diante do Eterno. Se o homem não muda o seu comportamento, o seu pensamento, se a natureza animal não morre, não houve expiação de pecados. Os sacrifícios foram em vão. Nós pisamos o sacrifício de Yeshua. Então, os elementos do sacrifício, eles permanecem ativos. A mão sobre o sacrifício, quando você colocava ali sobre o sacrifício, sobre o animal, a mão, simboliza a inclinação do homem em realizar o sacrifício, apresentar-se arrependido. Onde que nós fazemos isso? Shaharit, Minha, Arvit, nas solenidades, Rosh Hodesh, Shabbat, nós nos colocamos diante do Eterno, sempre é uma oportunidade de retorno. A fala é a confissão, precisamos falar os nossos pecados, precisamos fazer a confissão, que é esse serviço, de elevação diante do Eterno. As entranhas do animal, ela representa o pensamento e os desejos. O pensamento e os desejos. O sangue, ele traz a expressão da vida, que deve ser ofertada por ocasião do pecado. Representava antes e hoje a morte do animal interior. Então precisamos ter isso em mente. Tudo isso está ativo, tudo isso está em pleno funcionamento. O comentário bíblico diz que a oferta de expiação não fica completa se não andarem juntos arrependimento, que remete ao futuro, não farei mais, e a confissão, que remete ao passado, eu fiz isso. É o reconhecimento. A oferta pelo pecado aparece como a porção do arrependimento, que nós atrelamos à figura do sacrifício do Messias. A oferta pelo pecado é obrigatória e precede a oferta queimada no processo de expiação do pecado. O pecado, ele é, a violação de um mandamento, e 2, um ato de rebelião contra Adonai. Então, se eu não conheço o mandamento, se eu não reconheço o mandamento, eu perco o fio da meada em relação a essas coisas. A pessoa que recebia uma notificação de que pecou, ela precisava sacrificar uma oferta pelo pecado, reconhecer, para reparar um insulto e, adicionalmente, apresentar uma oferta, um verdadeiro presente em cheiro suave ao Eterno, como reconhecimento de sua autoridade. O reconhecimento é um ato voluntário perante o Eterno, Levítico 1, 2 e 3. É um ato voluntário. A porção ali da Haftará, em Isaías 43, vamos dar uma olhada ali em Isaías 43. Isaías 43, versículo 21, fala sobre a troca. Em vez de ter o sacrifício, tinha o pecado. Isaías 43, versículo 21 até o 28. A esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Então, o louvor do Eterno vai ser anunciado a esse povo. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Ou seja, o sacrifício que era para fazer deixou de ser feito. Não me trouxeste o gado miúdo e os teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem te fatiguei com o incenso. No hebraico, todos esses elementos, gado miúdo, holocausto e a oferta, são exatamente os serviços voluntários. Exatamente o serviço voluntário. O olá
o olá, aquilo que entrega de maneira voluntária, a minhá e o shelamim. E exatamente aqui está falando sobre essa situação, ou seja, é o reconhecimento, essa aproximação. Fazia o sacrifício, mas não reconhecia a falta, não tinha mudança de comportamento. Versículo 24. Não me compraste por dinheiro, canoa aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste. Por quê? Você serve um sacrifício que não faz mudança em você, porque eu não tenho fome de gado, nem sede de sangue. O sacrifício é para você mudar. Se você não mudou, o sacrifício foi em vão. Mas me deste trabalho com os teus pecados, porque sacrifica e peca. Acha que mecanicamente, fazendo o sacrifício, vai fazer com que o pecado suma. Não, você tem que parar de pecar. Se pensou mal, deixar de pensar mal. Se fez mau procedimento, deixar de fazer o mau procedimento. É difícil? É difícil, mas essa é a morte da natureza carnal. Se não tiver esse processo, a coisa não anda. Ainda no versículo 24, e me cansaste com as suas iniquidades, ou seja, com os seus desejos errôneos do seu coração. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Aqui o sacrifício do Messias. Eu apago as suas transgressões, oferta de pecado. E os teus pecados não me lembro, mas você precisa fazer a sua parte. Versículo 26. Faze-me lembrar, entremos junto em juízo, conta tu as tuas razões, para que te possa justificar. Teu primeiro pai pecou. Aquele ensinamento que você recebeu em relação a esse mau procedimento está errado. Teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes prevaricaram, não fizeram. Aqui a gente não acabou de ler em Levítico que era preciso você anunciar o pecado, ensinar mandamento. Você pecou aqui, você tem que ser notificado. Ou seja, aquelas pessoas que eram os seus intérpretes, aqueles que eram para ensinar, prevaricaram, deixaram de fazer o que era para fazer. Ou seja, a pessoa não tinha ferramenta. Se eu falo que o mandamento acabou, a pessoa fica sem ferramenta para se proteger do julgamento do Eterno, de fazer uma elevação verdadeira em relação ao Eterno. Versículo 28, por isso profanei os príncipes do santuário e entreguei Jacó ao anátema, Israel ao opróbrio. Essa foi uma situação onde havia esse desencaminho, que é o nosso dia de hoje. Pessoas desencaminhando, mentindo, roubando, desenvolvendo a falta de temor no coração que aprendemos no ensino. Falta de temor, é o espírito de Amaleque, é falta de temor em relação a essas coisas. E aí vem, no capítulo 44, versículo 1 a 8, o processo de retorno estabelecido. Por quê? Essa situação o Eterno não permitiu que isso perdurasse. Houve a descida à Babilônia, está havendo um julgamento na nossa vida, mas não é um julgamento até que tudo acabe, é para que muitos possam retornar e se atentar do mal. Capítulo 44, versículo 1. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Eterno, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Yeshurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Olha a terra seca que nós estamos vivendo. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiro junto aos ribeiros das águas. Este dirá, eu sou do Eterno, e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a sua mão no Eterno, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Eterno, Rei de Israel, o seu Redentor. Olha aí, o símbolo de peça, o Eterno dos exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Elohims. E quem proclamará como eu, e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, e anuncie-lhes as coisas vindouras, e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então não vô-lo fiz ouvir, e não vô-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas, porque os mandamentos foram entregues a nós. Porventura há outro Elohim fora de mim? Não há outra rocha que eu conheça, que eu reconheça, que eu faça um reconhecimento para ter esse retorno genuíno.
Agora, para concluir, vamos lá em Hebreus, no capítulo 10. Nós precisamos honrar o sacrifício do Messias. Nós não precisamos, não apenas falar que o Messias sacrificou, nós temos que honrar. E nós honramos como? Com sacrifícios, com a nossa parte nesse sacrifício, com atos de justiça. Ali, Hebreus 10, versículos 1 a 6. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano pode aperfeiçoar aos que eles se achegam. De outra maneira, teria deixado de se oferecer. Por quê? Purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Olha a palavra do Eterno. Se nós lemos isso com uma hermenêutica, uma interpretação de substituição em relação ao povo de Israel, parece que a ordem colocada, os mandamentos, os sacrifícios, eles não têm eficácia, não são necessários. Mas aqui está dizendo claramente, não é o sangue, é a sua implicação no sacrifício que faz o sangue ser aproveitado. Não é o sangue do boi, não é simplesmente oferecer o sangue, é a sua intenção interior do seu coração mudado. E quando você fala, me arrependo, oferta pelo pecado, arrependimento, sacrifício do Messias, quer dizer, não pecarei mais. Agora, se você volta ao pecado, você está negando esse sacrifício. Você está voltando, desculpa o pleonasmo, né, voltando para trás. Você está andando para trás, marcha ré. Versículo 5. Então, assim, a leitura não é essa, não é de substituição, o sacrifício, ele permanece, mas eu preciso fazer parte desse sacrifício, não esperar como se tudo estivesse pronto. Versículo 5. Por isso, entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. O autor atenta para a necessidade de um sacrifício completo. Não é a morte do animal oferecido que tira o pecado, mas o sincero desejo da morte do animal interior, simbolizando o sangue do animal oferecido, que sobe a Adonai com um cheiro suave, e depois do sacrifício pelo pecado, apresentar voluntariamente a oferenda queimada, uma representando a aproximação, o sacrifício do Messias, a outra o vínculo da aliança, o relacionamento. Não é o sacrifício que aperfeiçoa o homem, mas é o homem que sacrifica, que se aperfeiçoa quando realiza o sacrifício completo. Ali no versículo 7 a 9. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer ao Elohim a tua vontade, como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradam, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer ao Elohim a tua vontade. Olha aqui o chamamento. Vaikra não é e chamou, eis aqui estou presente. Eu estou presente com o sacrifício. Eu estou com o sacrifício, me oferecendo como sacrifício vivo diante do Eterno. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o primeiro, tira aquele que é da natureza carnal e bota o segundo, que é da natureza espiritual. Substitui essa questão, não é substituir o povo de Israel, tirar o sacrifício. Substitui essa questão, porque aqui ele está se apresentando como ente familiar. Eis aqui, eu estou aqui. Assim como é Vaikra, e chamou, ele está atendendo o chamado aqui, eu estou aqui. E ele precisa dessa ação do Eterno para tirar a natureza carnal, a morte da natureza carnal, para dar vida a um homem novo. Aqui o interlocutor e integrante da família, o que está assentado à mesa, responde o chamado. Versículos, ali a partir do versículo 10.
na qual vontade todos sido santificados pela oblação do corpo de Yeshua HaMashiach, feita uma vez, e assim, ou seja, o sacrifício do pecado, e assim todo o sacerdócio aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados, se você não se implicar, não se agregar, não se oferecer como sacrifício naquela situação. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, está assentado à destra de Elohim, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Quem está esperando é o Rei Messias, não é você. Você precisa trabalhar, você precisa participar do sacrifício, da sua parte do sacrifício, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Os que são santificados, ou seja, aqueles que não agem mais de acordo com as concupiscências, que não agem mais de acordo com os desejos da sua carne. Versículo 15. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, essa é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Eterno, porei as minhas leis em seus corações, e os escrevereis em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Aqui é o aperfeiçoamento pelo sacrifício. A morte da natureza carnal precisa ser demonstrada pelos frutos daquele que sacrifica, que se dizem parte da família. E aqui o autor de Hebreus, ele fala lá sobre Jeremias, no capítulo 31, não precisa ir lá não, ó. Aproximam-se os dias, diz o Eterno, quando estabelecerei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como aqueles que estabeleci com os seus pais, no dia em que tomei pela mão na saída do Egito, pois violaram a minha aliança. Quem violou a aliança? O homem, não o Eterno. A aliança permanece. Embora eu fosse Elohim, diz o Eterno, ou seja, não houve temor, pois este é o pacto que farei com a casa de Israel após aqueles dias, diz o Eterno. Farei com que internalizem a minha Torá em todo o seu ser e a gravarei em seu coração. Serei seu Elohim e eles serão meu povo. Não mais precisarão sugerir, cada um a seu vizinho e cada um a seu irmão. Reconhece ao Eterno. Lembra da notificação? Não vai ter notificação. Por quê? O mandamento está no coração. Se nós ainda precisamos de notificação, é porque a gente ainda não chegou nessa estatura. Não chegamos nesse status aqui ainda. Pois todos já me conhecerão, do mais humilde ao mais destacado, diz o Eterno, pois perdoarei sua iniquidade e não mais lembrarei do seu pecado. Não terá efeito completo o sacrifício do Messias, do Mashiach, se o depositário não completar a sua parte e reconhecer voluntariamente que falhou e completar a expiação do pecado, oferecendo sua parte, seu quinhão sacrificial, simbolizado pela oferenda queimada, a confissão de pecados, que é aquilo que é erguido diante do Eterno. E este é o louvor, é nesse momento que você chega no louvor, que é o último estágio. O sacrifício do Messias representa a oferenda pelo pecado, o arrependimento, uma visão pelo futuro, alinhada à profecia, lá de Jeremias 31. Os que são santificados são arrependidos, mas como se não são ensinados na Torá e rejeitam a Torá? Como eu me colocar como um santificado que não preciso fazer nada se eu rejeito a Torá e nego a Torá? Ali na conclusão do livro de Hebreus, até o finalzinho, fala sobre todas as questões que nós precisamos saber, onde nós estaremos nus diante do Eterno, porque ele começa a falar ali no versículo 19, tendo, pois, irmãos, a ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Yeshua, ou seja, eu estou clamando a aliança do Messias, o sacrifício pelo pecado, eu estou falando que eu faço parte desse pacto, a ousadia de estar lá diante do Eterno,
Antes, você precisava de até 3 testemunhas para que você pudesse ser julgado. Agora, a gente está no mesmo status do sacerdote. Lembra que o sacerdote pecou, ele tinha que sacrificar? Nós estamos nessa situação, não tem testemunha, não tem notificação. Nós que estamos diante do Eterno, lá nos Santos dos Santos, não temos advogado a favor de nós, a não ser os nossos próprios atos. Nós precisamos já chegar lá com a nossa situação resolvida, com o nosso advogado Yeshua HaMashiach já defendendo a nossa causa, e nós vivendo como criatura perfeita diante do Eterno. Essa é a palavra, esse é Vaikra, a festa do Messias, que possamos nos preparar para Pêssah. Eterno, em nome de Yeshua, queremos glorificar a Ti pela Sua palavra, pelo nosso povo Israel e por Yeshua HaMashiach. Glorificado seja o Seu nome. Em nome de Yeshua HaMashiach, nos dê, ó Pai, uma semana de preparação diante da Tua presença. Traga a ordem, ó Pai, à sua casa. Traga, ó Pai, fluidez em relação a todas as decisões, todos os projetos, todas as ações. Que possamos, ó Pai, seguir e cumprir a festa, e essa festa possa subir como um sacrifício, ó Pai, de aproximação diante da Tua presença, em cheiro suave, e seja recebida pelo Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos nos colocar de pé para a bênção. Yevarecheka Adonai veishmerecha, Yeh Adonai panavelecha brihunecha, Issa Adonai panavelecha veyasim lecha shalom, Mishem Yeshua HaMashiach. Que o Eterno os abençoe e os guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Eterno sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Em nome de Yeshua, Messias. Amém.